Eu converso com empresários todos os dias, seja no atendimento diário aqui da Menix ou fazendo visitas de network, e eu sempre estou procurando entender quais são os problemas, quais são as dores que estão incomodando os empresários. 9 em cada 10 trazem o mesmo problema, as finanças. Eles não sabem explicar onde foi parar o dinheiro. Eles olham para o estoque, mercadoria que entra, mercadoria que sai, olham para o caixa, dinheiro que entra, dinheiro que sai, mas não enxergam aonde está o resultado, o lucro da empresa. Eu posso explicar para você rapidamente os lugares onde esse dinheiro vai estar. O primeiro lugar onde o lucro de uma empresa pode estar alocado ou investido é no estoque. O segundo lugar é no contas a receber, porque hoje muitas empresas com cartão de crédito facilitam o parcelamento, já que a inadimplência não existe. E o terceiro lugar onde o lucro pode estar alocado e mal gasto são nas compras desnecessárias. Portanto, se esse é o seu problema, se você está enfrentando dificuldades para gerenciar o seu estoque, para gerenciar o seu contas a receber, ou está comprando aquilo que não precisa, continue assistindo esse vídeo, porque esse bate-papo de hoje é com você. Você já entendeu que a precificação é importante para deixar dinheiro no caixa e já está fazendo isso. Isso é muito bom. Sinal de que a sua empresa tem futuro. O problema agora está em encontrar o dinheiro que fica no caixa. O primeiro ponto onde esse dinheiro está escondido pode ser o seu estoque. Exatamente. É muito importante gerenciar o giro ou o movimento de estoque da sua empresa para que você não fique com excessos ou, pior ainda, você tenha ruptura. O que é uma ruptura? É quando o cliente faz a compra e você não tem o produto para entregar. Aliás, esse te revela ainda um outro problema, que é a desorganização aí na tua empresa, ok? E esse assunto nós vamos tratar mais à frente. Portanto, o estoque é um lugar onde geralmente o lucro da empresa fica ali armazenado, fica ali parado. Exatamente. Estoque não rende, estoque não é investimento. Estoque mantém o dinheiro depreciando. Olha o perigo para o dinheiro que você demorou para entender como ganhar e agora não está sabendo como administrar. E o segundo lugar onde o lucro está armazenado chama-se contas a receber. Com a facilidade de pagamento do cartão de crédito, as empresas voltaram a oferecer vendas parceladas de 5 até 12 pagamentos. Em alguns casos, chegam em até 24 pagamentos. Aí acontece um problema mais sério ainda. Além de estocar o lucro da tua empresa, isso pode comprometer o capital de giro. Capital de giro é um assunto que nós ainda não falamos. Nós vamos falar mais à frente. Continua no vídeo, não sai daqui. Mas e o contas a receber? Como fazer essa gestão? Nós temos um case aqui na Menix muito interessante. Um cliente com contas a receber, com venda no cartão de crédito, parcelamento em até 10 pagamentos. Sem que ele percebesse, ele ativou o recebimento antecipado. E qual é o problema disso? Ele não precisava gerar a antecipação dos recebimentos, porque o caixa dele era suficiente. Ou seja, ele tinha capital de giro. O capital de giro é o que mantém a sua empresa funcionando até que os recebimentos das vendas parceladas comecem a entrar no caixa. Por isso é muito importante e pode ser que eu grave um vídeo no futuro falando sobre capital de giro. Vai depender se você quer entender esse assunto. Então eu já vou deixar o pedido aí. Se você quer que eu grave um vídeo sobre capital de giro, escreva nos comentários capital de giro. E aí eu vou buscar esse conteúdo e vou gravar esse vídeo para vocês. Como eu estava contando do case sobre contas a receber, este cliente, sem perceber, antecipava o recebimento e o volume dele não era pequeno. Quando eu percebi isso, durante o processo de consultoria, eu questionei por que ele havia feito a antecipação dos recebíveis. Ele me disse que até percebeu que o dinheiro estava entrando no dia seguinte e que isso era até um estímulo para ele, porque ele via a conta bancária crescer todos os meses. Então eu expliquei para ele o custo dessa antecipação de recebíveis. Num primeiro momento ele não acreditou em mim, mas aí eu abri a plataforma da gestora de cartões
e mostrei a diferença entre as taxas. E foi aí que eu quase matei ele de susto. Eu fiz uma conta e nos últimos 12 meses, a diferença entre o recebimento no fluxo das parcelas e a antecipação dos recebíveis era suficiente para comprar um carro. Mas aí já não tem mais o que fazer. Ele assinou o contrato, ele não prestou atenção na maneira como tinha que administrar o seu dinheiro. E dinheiro, quando escapa pelo ralo, quando sai no vazamento, esquece, você não recupera mais. Um outro problema muito comum e que consome dinheiro aos montes nas empresas no Brasil são as compras indevidas. Um outro case interessante de um cliente que começou a formar um caixa, começou a ter um capital de giro saudável. Um belo dia me procurou e disse: eu vou realizar um sonho, vou comprar uma caminhonete. Eu falei: você já conferiu o seu caixa? Ele disse: como assim? Tem dinheiro lá suficiente para pagar a caminhonete? Eu falei: olha, tenha cuidado, não compre essa caminhonete agora, porque se você comprar, você vai comprometer o seu caixa. E é um investimento que não vai dar resultado para a empresa. Porém, o meu trabalho é trazer a informação. Para que isso tenha sucesso, eu preciso que os 50% do cliente faça a sua parte, porque os 50% da minha parte é entregar a informação. E ele comprou a caminhonete. O resumo? Bom, 3 meses depois, a empresa estava enfrentando dificuldades financeiras. Ele entrou em desespero, queria vender a caminhonete para o primeiro que comprasse, por um valor muito inferior ao que ele havia pago. Mais uma vez, eu pedi para que ele tivesse cautela. Falei: vamos fazer uma análise do teu fluxo de caixa. É um outro assunto muito importante que todo empresário precisa dominar. Fluxo de caixa. Fiz um estudo com ele e num período de 4 meses, com um controle muito bem feito, muito bem ajustado, seria possível retirar a empresa daquela situação difícil. E ele, então, se quisesse retornar o dinheiro da caminhonete para o caixa, poderia buscar o interessado em comprá-la pelo preço mais adequado do mercado. E foi assim que ele fez, e a empresa hoje voltou a ter um caixa saudável. Então você entendeu: falta de gestão de estoque, falta de controle no seu contas a receber ou a antecipação desnecessária dos recebíveis. E as compras indevidas são os vazamentos que mais tiram dinheiro dos empresários brasileiros. Tudo isso pode ser resolvido com a implementação de controles. E eu quero lançar um desafio para você agora. Você vai pausar esse vídeo e vai utilizar o seu sistema de gestão, o seu caderno de anotações, vai pegar essa pilha de papéis que muitos empresários têm escondidos em suas gavetas. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui. Nas mesas aqui do escritório, eu proibi gavetas, justamente para que isso não acontecesse. Muitos empresários têm gavetas cheias de boletos, de notas fiscais que nunca passaram por nenhum controle. O meu desafio é o seguinte: faça um resumo das despesas dos últimos 3 meses. Ao final desse vídeo você vai ter o meu e-mail. Eu desafio você a enviar esse resumo para que eu possa fazer uma breve análise e te dar um feedback bem superficial. Ao final do vídeo você vai entender como você pode ter um diagnóstico completo da sua empresa. Voltando para o tema central, vou te entregar alguns insights importantes para você trazer organização para a gestão financeira da sua empresa. A primeira coisa que você deve fazer é a separação das despesas. As despesas do empresário devem ser mantidas pelo prolabore que ele recebe. As despesas da empresa devem ser cobertas pelo faturamento que ela gera. Este é o insight número 1. O insight número 2 está exatamente na delegação de tarefas. Exatamente. Entenda que você é um funcionário muito caro aí na sua empresa. Portanto, ficar lançando notas fiscais, ficar lançando as duplicatas é algo que não gera resultado, que tira o seu foco do objetivo principal de você ser um empresário, fazer com que a empresa cresça, fazer com que a empresa gere cada vez mais resultados. E como você pode resolver esse ponto? Você pode utilizar um serviço de terceirização de gestão financeira, chama-se BPO Financeiro. Se você quer mais informações sobre esse serviço, escreva nos comentários BPO Financeiro que nós vamos lhe enviar. O terceiro insight que eu quero trazer é o insight do treinamento
da sua equipe comercial. Olha lá, não é um vídeo sobre finanças? Sim, é um vídeo sobre finanças. E quem traz dinheiro para dentro da empresa? A equipe comercial. E invista na capacitação e no treinamento dos seus colaboradores. Essa é uma das melhores maneiras de investir o dinheiro da empresa, porque oferece retorno imediato. Pense bem, se investir em treinamento e correr o risco do funcionário sair da empresa é ruim, considere a hipótese de continuar com um funcionário ruim fazendo trabalhos aí na sua empresa. Quarto e último insight: utilize ferramentas para fazer a gestão financeira da sua empresa. Você precisa ter acesso aos dados e esses dados vão gerar informação. E com base nessa informação, você vai tomar decisões mais assertivas. Com base nas informações, você consegue realizar um planejamento mais eficiente para a sua empresa. Se você chegou até aqui é porque esse conteúdo está fazendo muito sentido para você. Então eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, que você se inscreva no nosso canal, para que você continue recebendo conteúdos como esse e coisas muito mais interessantes ainda que nós vamos publicar aqui. Segundo pedido, clique em gostei, porque assim a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega ele para outras pessoas que, como você, estão buscando melhorar os resultados. Aqui na descrição desse vídeo você vai ter links, você vai ter e-mail, você vai ter formas de conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E se você quer acelerar o processo de melhoria na sua empresa, solicite o diagnóstico da sua empresa, onde nós vamos conversar, entender qual é a situação atual da tua empresa e oferecer uma visão para que você possa pôr em prática e melhorar os resultados. Eu agradeço você que acompanhou até aqui, um forte abraço e lembre-se, planejar, agir e realizar.